Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Nela eu estarei demonstrando como calcular a porcentagem de um número e também como estar aplicando ela na resolução de problemas. Vem comigo! Antes de demonstrar como é feito o cálculo da porcentagem de um número ou até mesmo a aplicação desta em resolução de problemas, eu vou estar falando um pouquinho do que é a porcentagem na matemática. Então, a porcentagem, ela é representada por este símbolo. E este símbolo quer dizer que nós temos uma divisão por 100. É isso que ele representa. Então, sempre que o símbolo acompanha um número, eu estou dizendo que esse número é dividido por 100. Basicamente é isso. Exemplo, eu tenho aqui 25%. Isso significa que esse 25 é dividido por 100. E 8% é o mesmo que 8 dividido por 100. E aí, esses dois números que estão em forma de fração também podem ser representados em forma de um número decimal. 25 dividido por 100 é o mesmo que 0,25. E 8 dividido por 100 é o mesmo que 0,8. Então, a porcentagem ela pode ser representada pelo símbolo de porcentagem, por uma fração, com o denominador sempre sendo o número 100, e também como um número decimal, que é após a divisão desta fração, desse número pelo denominador 100. Agora, eu vou estar demonstrando para vocês 3 maneiras de resolver a porcentagem. Nós podemos resolver a porcentagem de um número utilizando a fração, utilizando um número decimal, ou ainda podemos estar utilizando a regra de 3, que pode estar nos ajudando quando nós temos a aplicação da porcentagem na resolução de um problema. Vou mostrar para vocês 3 exemplos. Vamos para o primeiro. Tenho aqui um exemplo que eu vou estar aplicando o método de resolução utilizando fração e também o método de resolução utilizando o número decimal para você verificar como que é cada um e você escolhe qual você achar mais conveniente para resolver as suas situações, problemas. Então, calcule 25% de 200. Nós vamos começar montando a parte da porcentagem. Então, nós já vimos que o símbolo de porcentagem, ele representa uma divisão por 100. Então, nós temos aqui 25 dividido por 100. Na matemática, esta preposição de representa a operação da multiplicação. Então, 25% nós já temos representado aqui. D é a nossa multiplicação. 200. Então, nós temos 25 por 100 de 200. É o mesmo que 25 dividido por 100 vezes 200. Aqui, nós vamos multiplicar o 25 pelo 200, que vai dar 5.000, e dividir o resultado por 100. Corta os 2 zeros em cima, corta os 2 zeros embaixo, para simplificar essa divisão, e nós temos como resultado o 50. Então, 25% de 200 é o mesmo que 50. Você poderia também, nesta situação, em vez de multiplicar e depois dividir, poderia estar dividindo o 200 por 100, que daria 2, e multiplicando 2 por 25, que também chegava no 50. Tá? Então, são 2 maneiras diferentes de chegar no mesmo resultado aqui quando é fração. Agora, quando é um número decimal? Esse 25 por 100, nós já vimos que é o mesmo que 0,25, certo? A gente já viu que se eu dividir o 25 por 100, eu chego em 0,25. E se eu multiplicar esse 0,25 por 200, fazer a conta lá, vou fazer aqui com vocês, ó. 200 vezes 0,25. Aqui nós temos a multiplicação de um número decimal por um número inteiro ou ainda um número natural. Como que eu faço esta operação? Eu vou multiplicar os números, esqueço da vírgula,
faço a multiplicação normal, como eu faria se fosse um natural por outro natural. Então, vamos fazer a multiplicação. 5 vezes 0 vai dar 0, aqui 0 e 10. Mais 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0 e 2 vezes 2, 4. Eu não vou multiplicar esse 0 aqui, porque ele vai dar como resultado tudo 0 para colocar aqui embaixo. E não vai mudar a minha operação aqui. Vou fazer a soma. Nós temos 5.000. Agora, quando eu tenho números decimais, eu vou contar quantas casas eu tenho após a vírgula nos meus números decimais aqui. Eu só tenho esse número que é um número decimal e eu tenho 1, 2 casas após a vírgula. Então, o meu resultado, eu também tenho que ter 2 casas após a vírgula. 1, 2 casas após a vírgula. E eu chego no meu 50 também. Então, 25% de 200, tanto na forma de fração quanto na forma de um número decimal, eu chego em 50, eu chego no mesmo resultado, certo? Agora, nós vamos ver como aplicar a regra de 3 para a resolução de um problema na porcentagem. Aqui nós temos um problema onde nós vamos estar aplicando a porcentagem para resolvê-lo e eu vou estar demonstrando uma forma diferente de resolução, que é a aplicação da regra de 3 para resolver um problema de porcentagem. Então vamos primeiro ao problema. Nós temos que uma loja vende um objeto por R$1.000 com um lucro de 15% sobre o valor de venda. Calcule o valor do lucro. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar as grandezas que nem na regra de 3. Então, nós temos valores com valores, porcentagem com porcentagem. O valor total do objeto, nós vamos dizer que ele equivale a 100%. Então, o valor total do objeto sempre é igual a 100%. Nós queremos descobrir quanto que é 15% desse objeto. Então, 15%, porcentagem embaixo de porcentagem, e o valor que nós queremos descobrir, nós vamos colocar X. E aí, aqui, nós resolvemos com a multiplicação em X, multiplicação cruzada. Então, nós vamos fazer X vezes 100, 100x, que é igual a 1.000 vezes 15, 15.000. O 100 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo, e nós teremos x igual a 150. Então, o lucro desta venda é igual a R$150. Aqui, quando nós aplicamos a regra de 3 na resolução de um problema, às vezes se torna mais fácil na parte de interpretação e como montar. Então, tenha sempre como base que o total é igual a 100, e aí nós colocamos valor embaixo de valor, porcentagem embaixo de porcentagem e multiplicação cruzada. Não tem erro, tá? Temos, então, a resolução por fração, por número decimal e neste formato. Espero que você tenha entendido que qualquer uma das maneiras nós chegamos no resultado correto. Então, você pode estar aplicando qualquer uma delas na resolução dos seus problemas. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, se aprendeu, dá um like, compartilha com os amigos. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não está inscrito e de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!